Obrigada. Do livro Encontro Marcado, capítulo 8. Obra do Chico Xavier, psicografado das lições de Emmanuel. Obediência e rebeldia. Emmanuel nos fala que temos que estar atentos às más influências, tanto dos espíritos encarnados como dos desencarnados, querendo nos fazer crer que nada vale fazer o bem, ou até mesmo que o sofrimento é sempre um mal, ou é em vão. A rebeldia é a reação à não aceitação do que somos e temos que viver em nossa existência. E a obediência é a aceitação e compreensão da vida, entendendo que, através dela, podemos nos harmonizar e ficarmos mais afinados com a natureza humana, com aquilo que Deus espera de nós. Tanto a obediência como a rebeldia nem sempre chegam em um momento pessoal nosso bom, em que estamos prontos para aceitá-lo. O orgulho, muitas vezes, nos atrapalha em aceitar as realidades, nos leva a questionamentos, nos faz pensar, rever situações, nos rebelar, e muitas vezes esse comportamento passa a ser positivo, porque nos faz trabalhar a nossa humildade, aceitando os nossos erros, os nossos acertos. Essa lição me levou a pensar que existe na natureza uma ordem, uma obediência às leis que Deus criou. Assim, o dia e a noite, o calor e o frio, a lua, o sol, enfim, tudo aquilo que nos rodeia está em equilíbrio. E nos dá exemplos na sua lição. As árvores que um dia foram sementes, cresceram, todo ano, na mesma temporada, nos dá fruto ou flores. A evolução do mineral para o vegetal, para o animal e para o hominal. Processo que já passamos até chegarmos nesse estágio de pensar e sentir. Princípio inteligente, lei do progresso. Nos mostra também exemplos com que a tolerância exerce as suas transformações. A exemplo do carvão, que após centenas de anos se transforma num diamante. Nos mostra a persistência da gota d'água, que leva anos pingando sobre a pedra, buscando perfurá-la, para correr como um fio, chegar um dia a ser riacho, um rio e desaguar no mar. Fala do aço polido, que é resultado da junção de metais, que, sob a pressão do calor, do fogo e do manuseio do homem, pode ser moldado e transformado em objetos que irão suprir as necessidades humanas. Como exemplo também, o pão, alimento tão simples, é elaborado com as mãos e com ingredientes tirados da natureza. Me fez lembrar o tempo de ginásio em que estudamos Voltaire. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Ela fosse... É. Lavoisier. Lavoisier. É, isso mesmo. Neste capítulo, a lição de Emmanuel nos mostra que existe uma natureza na qual nós também estamos inseridos e que existe nela um tempo, uma ordem, uma disciplina em tudo. E que nós, humanos, através da nossa evolução, há milhares de anos, fomos crescendo através do nosso esforço, de vitórias, de sacrifícios, de frustrações,
de alegria também, através de muito trabalho, buscando, nos utilizando de elementos da natureza, resolver as nossas necessidades neste longo caminho onde até agora nós já chegamos. Podemos entender que não adianta nos rebelar contra as provas pelas quais passamos. As nossas aflições e dores são instrumentos a nos moldar. E essa compreensão nos foi enviada através dos estudos da nossa doutrina, que é um compêndio de exemplos, como todos esses que Emmanuel nos citou, ajudando-nos a compreendermos melhor a nossa estadia aqui na Terra. Sem rebeldia e com obediência à nossa doutrina, nos ensina a usar o nosso livre-arbítrio, buscar a nossa reforma íntima através do amor, da caridade, do respeito, da justiça, dos bons pensamentos, do bom comportamento, das boas atitudes. Nos fala que, se praticarmos os exemplos que Deus nos mostra através da natureza, nas nossas reencarnações, podemos sonhar e, quizás, concretizar esse nosso desejo de sermos espíritos melhores. Pois essa é a nossa aspiração, a nossa meta em nossas reencarnações. Temos que buscar trazermos para morar em nós a natureza divina, para, quem sabe, um dia sermos falenas de luz a brilhar sobre a Terra, pois fazemos parte deste universo infinito e perfeito, e recebemos essa bênção de Deus, de existir em várias reencarnações como habitantes desse nosso lindo planeta azul. É isso. Perfeito, eu não tenho nada a acrescentar. Se alguém tiver alguma coisa, vamos ver o Papa, o que ele preparou para a gente. Liga o som, Papa, que você está sem som. Então vamos lá. Maria Luísa, tudo muito lindo. É muito engraçado a gente passar a semana pensando assim, gente, que música parece com isso? Que música tem essa mensagem por trás? E eu vou cantar uma musiquinha. É óbvio que a melhor linguagem para passar uma mensagem, desde Jesus, que falava por parábolas, são as metáforas, que fazem a gente refletir. Ah, isso é assim? Ah, então eu posso ler assado. O resumo da lição fala sobre, para o nosso aprimoramento, não é simples, nós ainda somos muito ignorantes, nós ainda somos muito pobres espiritualmente, temos uma caminhada muito longa, mas o nosso resultado vai ser bom, mas não vai ser fácil chegar lá. Isso implica um pouco de dor, dedicação, sabe, muito empenho, passar por vicissitudes, vão ser testados, provados o tempo todo. Aí eu pensei no sofrimento, eu estou usando a palavra sofrimento no sentido impróprio, no sofrimento do alimento que a gente recebe. Então vamos lá. Todo mundo come pão, mas vocês têm ideia de o trigo, depois de plantado, como que ele é debulhado para depois virar farinha, para depois ser esquentado, aquecido e virar pão e virar o nosso alimento? Se a gente pensasse, nossa, o trigo sofre. Quem já tomou uma garapa de cana, já pensou o que é a cana depois de decepada, esmagada, para virar aquele suco doce? Entendeu? E a terra, que vai ser arada, está ali sujeita a todas as intempéries, passa aquele monte de lâmina de aço cortando a terra para fazer, para receber a plantação. Então a musiquinha é assim, ó.
deixar no trigo o milagre do pão e se fartar de pão. Descer para a cana, recolher a garapa da cana, roubar da cana a doçura do mel, se lambuzar de mel. Afagar a terra, conhecer os desejos da terra, rio da terra, propícia estação e fecundar o chão. Nos dá alimento, nos dá doçura, nos dá novos ciclos. É isso. A música é mais longa, mas ela apenas se repete. Muito lindo. Essa é a mensagem. Perfeito! E perfeito pra Você não- também. começou pra a não falar ser- do trigo, eu lembrei da música. Para não Começou a ser falar do injusto, Pelé. isso, para não ser injusto e, como é que a gente fala, e antiético, isso é Milton Nascimento e Chico Buarque. E como tudo se encadeia no universo, essa aula também. A preparação da Maria Luísa, a música do Papa e a aula sobre a lei de destruição, que vamos falar hoje, né? E enquanto a Maria Luísa estava falando, eu falei, nossa, por isso, quando ela falou da lei de Lavoisier, quando ela falou do espírito, que ele passa pelos reinos até chegar, e quanto sofrimento, como o Papa colocou, a gente não para pensar nisso, né? A árvore lá passando pelas estações, sofrendo o frio, sofrendo o fogo, sofrendo a queda das folhas, para depois renascer os brotos e darem as flores para a gente colher os frutos. Quanta humildade, né? de todos os seres. Da natureza, né? De todos os Um seres exemplo. do universo, né, e do nosso planeta, eles se dão para nós. E aí a gente vai lá e fica meio rebelde quando vê algum problema. E desarmoniza, né? Nós desarmonizamos. E aí vem a dor, né, Madá? Para tentar nos ajudar a voltar no caminho, né? Que é a destruição em si. Então, nós preparamos. Eita, volta. Nós preparamos a aula hoje, né? Sobre esse tema tão, às vezes, difícil e indigesto. Eu estava pesquisando, enquanto eu estava pesquisando as imagens para colocar. Confesso que foi bastante indigesto ver tanta crueldade do homem em muitas coisas, mas a gente vai falar nesse tipo, quando chegar o item crueldade. Mas precisamos encarar a destruição como sendo uma lei natural também. E tem esse autor, Rodolfo Caligares, ele tem um livro que chama As Leis Morais, e ele resume bem o que é a lei de destruição que Kardec nos traz naquele capítulo. Ele fala assim, a lei de destruição é, por assim dizer, o complemento do processo evolutivo, visto ser preciso morrer para renascer e passar por milhares de metamorfoses, aninhando formas corporais gradativamente mais aperfeiçoadas
E é deste modo que, aparentemente, os seres vão passando por estados de consciência cada vez mais lúcidos para atingir na espécie humana o reino da razão. E isso porque esse autor, ele para no reino da razão, que é o hominal. Ele não ultrapassa falando do angelical, que é quando chegaremos a espírito puro. Então, o que ele vem falar para nós aqui, que esse processo de metamorfose que vai acontecendo ao longo da existência do princípio inteligente, ele sempre tem os momentos de dor, ou aparentemente naquilo que podemos chamar, como muito bem falou, tanto a Maria Luísa quanto o Papa, daquilo que podemos chamar de dor nos outros reinos, já sabendo que isso é uma metáfora, porque o reino mineral e vegetal, os espíritos nos falam que não há dor. Mas poderíamos falar assim, poxa, olha só que processo difícil que eles passam, né, para ir se aperfeiçoando. Oi? Não, para a Fala, Maria. evolução deles, né? Isso, para ir evoluindo. Então, que nem nós já estudamos, né, nos 3 reinos, que cada um desses estágios que o espírito passa, ele está, naquele estágio, absorvendo uma aprendizagem. Então, essa aprendizagem, ela só vai se completando pela milenar, inúmeras, infinitas existências e experiências na carne, ou seja, na parte material do globo que ele está habitando, né? Então, ele também, resumidamente, ele fala assim, o que achamos destruição nem sempre o é. Não passa de uma forma de reciclagem. Isso também é importante para nós, né? De uma transformação, pois vivemos em um mundo em que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, Lavoisier, que foi o que a Maria Luísa tinha comentado. Falado. Uhum. Então, passamos por vários estágios e muitas vezes vemos as plantas, elas se decompõem e depois viram adubo, fertilizando a terra para que uma nova semente tenha condições de nascer e viver uma nova experiência. Então, o que vemos muitas vezes como sendo, nossa, que desastre que é isso, segundo o capítulo de Kardec, tudo tem a permissão de Deus, que é o que a gente já sabe, né? Tudo tem a permissão de Deus. E aí, às vezes, olhamos algumas coisas e achamos, ai, que horror! Olha só o leão, olha só, mas será que está errado isso? O que percebemos é que os seres vivos, eles se alimentam e reciprocamente se destroem. É a manutenção do equilíbrio da reprodução e que poderia se tornar excessiva. Então, se por acaso não tiver um predador para que seja, né, a zebra ou todos aqueles animais que o leão mata, a leoa, porque eles estão no topo, mas eles morrem. Eles também são predados, vamos dizer assim. Existe um equilíbrio que, se o homem não atrapalhar, é perfeito. É como a Maria Luísa falou, a natureza, ela é sábia e ela consegue, pela ajuda dos espíritos que cuidam dos animais, que já sabemos que existem esses espíritos, né? Eles vão fazendo com que a natureza ela viva num equilíbrio perfeito.
Aqui mostra o esquilinho, e quantos animais fazem isso, né? Eu vejo aqui, onde eu moro, eu preciso ficar controlando as árvores, porque os passarinhos, eles ficam pegando as sementinhas das árvores, e depois eles vão soltando em tudo quanto é lugar. E se eu bobear, aqui vira uma floresta, porque todo instante tem árvorezinha nascendo e eu preciso tirar do local que ela está, muitas vezes até mesmo cortando, porque não tem mais aonde pôr. Então, é a natureza tentando reocupar o seu lugar, porque aonde eu vivo, na verdade, era tudo Mata Atlântica. Então, a Mata Atlântica, ela tenta se recuperar continuamente, mas o homem que não permite que ela volte, né? Então, nós observamos duas coisas, dois tipos de destruição em massa, vamos dizer assim. Além dessa que nós estávamos falando, do se alimentar e que destruímos para nos alimentar, existe um outro tipo de destruição, que é destruição em massa, quando muitos espíritos de qualquer reino, eles são exterminados. Então, o que o livro nos fala é que o direito da destruição sobre os animais, bem como os vegetais, está regulado pela necessidade, que é o que nós falamos no slide anterior. Agora, toda vez que existe abuso do homem, ele vai ter que pagar um alto preço, e paga. Nós vemos isso, né? Um exemplo claro disso, vocês lembram de Petrópolis, quando teve um deslizamento que acabou com um bairro inteiro lá? Construíram casas num local onde não podia, que lá é fadado aquele tipo de avalanche, vamos dizer assim, né? E o ser humano foi e construiu num lugar que não poderia. Vemos também isso que eu ia falar agora, em Brumadinho, Mariana, né? O que aconteceu, ou seja, não era preciso aquilo acontecer, mas pela ganância do homem acaba existindo. E muitas vezes escutamos até mesmo o prefeito desesperado, porque, e aqui não vale a crítica, não estou criticando, estou falando que, se eu tivesse na posição dele, muitas vezes eu também não saberia o que fazer, procurando ajuda, porque toda a cidade ela vivia do emprego da Vale, né? E aí, quando para tudo, por mais alimento, que isso também é uma coisa muito boa de quando acontecem essas destruições em massa, vemos a solidariedade das pessoas tentando ajudar, essa ajuda, que é o que vimos também agora, estamos vendo isso. Quantas famílias estão passando fome e quantas pessoas estão doando alimento para tentar minimizar a fome. Então, tudo isso é o lado que a gente pode considerar como sendo o lado positivo de despertar no ser humano a sensibilidade de, peraí, tem mais pessoas precisando, que estão sofrendo e que, de repente, eu posso ajudar. Então, quando Deus manda essas destruições naturais, ciclones, tsunamis, e tudo que vem da natureza, nós não conseguimos controlar. Nesse momento, percebemos o quanto frágil somos. O homem, hoje em dia, ele está conseguindo, e vemos isso bastante no Japão, né? Fazer construções que suportem os terremotos. Então, as casas já não caem como papel que chega um vento e leva. Alguém quer falar?
não chega como um papel e leva simplesmente, né? O homem vai pela dificuldade, pelo sofrimento, tentando criar meios para sanar, ou pelo menos contornar as dificuldades que provém dessas destruições aqui. Então, hoje em dia, o homem já consegue prever aonde o terremoto vai ser, aonde esses ciclones vão passar. Então, tudo isso é a inteligência sendo desenvolvida para tentar contornar e ter o mínimo possível de impacto. Agora, voltando aqui, que foi a mais. Agora, quando falamos aqui nessa destruição abusiva, nós estamos vendo bastante isso, tanto na Amazônia, quanto o aquecimento do planeta. Tudo isso está sendo decorrente da nossa ganância. E como Kardec fala, nós vamos pagar um alto preço disso, e já estamos pagando. Então, quando observamos essa parte da destruição, dessa lei da destruição, o que Deus espera, né? Que os corpos eles são meramente instrumentos da ação do princípio inteligente. Então, seja a árvore, seja o bichinho ou nós, a cada existência que viemos para cá, é para nos renovarmos. E o espírito, ele não é nem destruído, nem alterado. Ele apenas se despoja do seu envoltório. Então, colocamos até essas ferramentas, porque cada existência é como se fôssemos forjados, né? Então aqui a Esther está com essa aresta aqui, vamos dar uma cortada nessa aresta dela para ela ficar mais perfeita. E cada vez que corta, sangra, dói. E nada é por acaso. Na minha leitura diária de Jesus no Lar, ontem à noite, no capítulo 49, chama O Educador Conturbado. Ele conta um caso muito bonito. Se não me engano, o Tadeu, ele fala, mas Jesus, como que nós, que somos tão imperfeitos, vamos conseguir a angelitude? E aí Jesus, ele conta assim, que tinha um trabalhador de Deus, né? Que ele era, a obrigação dele era forjar e reformar pessoas. Então chega o anjo e fala para ele, olha, tá vendo aquele paralítico? Vai lá e conserta a perna dele que está torta. E ele ia lá com a forja, ele ia lá com o martelo e pá, 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 o pessoal gritava, a pessoa doía muito. E o anjo falava assim, vai lá e conserta porque ele está querendo chegar à angelitude. Então ele ia lá, batia, a pessoa gritava, a pessoa sofria, e ele tinha um objetivo, que era só servir a Deus, que era o que Deus queria dele. Então ele não ouvia os gritos e fazia isso. Aí conta também o caso de outro, que era uma pessoa que tinha lepra, estava cheio de ferida, ele não tem problema nenhum, ele pega o fogo e vai colocando nas feridas, a pessoa grita, a pessoa tal, mas ele não para, ele simplesmente fazia e depois a pessoa, depois de todo esse sofrimento, a pessoa conseguia e o anjo ficava satisfeito que ele tinha feito a missão dele. Isso ele vai fazendo com a senhora idosa, ele vai fazendo com vários, e a pessoa sempre gritando, sofrendo com as marteladas e as forjadas que ele dava no físico. E aí chega uma hora que ele cansou do trabalho, ele estava tanto tempo fazendo aquele trabalho, que ele vira para o anjo e fala assim, então, eu já estou trabalhando tanto tempo em serviço de Deus, que eu gostaria de parar com esse trabalho e ir para o reino celeste também, né? Usufruir um pouco. Ele falou, então, olha, não sei se você reparou,
o seu pé está torto, o teu braço está com os dedos todos deformados, né, pela forja, o teu olho ele está meio doente aqui, porque você ficou forçando muito tempo, então você vai ter que se corrigir também. E ele pega a forja e, na primeira martelada que ele dá no pé dele, ele grita, ele xinga, ele blasfema, ele fala um monte de reclamações contra Deus. E aí chega o anjo e fala assim, poxa, você não foi capaz de fazer isso para você? Então eu vou ter que chamar um outro forjador. E aí vem um outro forjador que fazia exatamente como ele, insensível à dor alheia, e fazia a pessoa ficar certinha, bonitinha, para chegar no reino de Deus. Conclusão de Jesus nisso daí. Precisamos usar da nossa caridade e do nosso amor com o próximo quando os virmos em sofrimento. Porque com a mesma moeda que tratamos o outro, seremos tratados. E dessa forma é a única que ele tem, através da dor, de nos corrigir. Então, aqui vale a nossa reflexão. Como estamos, e com aquilo que a Maria Luísa falou, e a música do Papa, como estamos nos portando frente aos sofrimentos e às dificuldades que estamos passando. Porque chegará o dia que o forjador virá até nós. Esse forjador é a dor. Então, a reflexão vale. Todos nós, a lei de destruição é o único meio para chegarmos à angelitude. E podemos fazer isso de uma forma mais suave, se formos mais fraternos, caridosos, humildes, que é tudo o que o texto inicial de Maria Luísa falou. E é só desse jeito que vamos chegar à angelitude, né? E depois ele fala desses flagelos destruidores, né? Aqui nós temos um terremoto, como é que chama isso aqui? É um tufão? Eu esqueci no termo desse. Fala, Papa. É um tornado, né? É um tornado, obrigada. Que tornado. Destrói tudo. E aí ele fala para a gente, o livro de Kardec, né? Que esses flagelos eles são permitidos por Deus para que a humanidade possa progredir mais depressa. E é verdade. Às vezes olhamos uma cidade que é devastada. E tinha sujeira, e tinha casa antiga, e tinha ruína, e tinha um monte de coisa. Vem o homem com as novas tecnologias e surge uma nova cidade. O bom seria que se, ao surgir uma nova cidade bonita materialmente, que nós também conseguíssemos aprender com o sofrimento que houve naquele local. Mas o nosso egoísmo, ele faz com que construamos casas melhores daqui do vizinho e estamos pouco ligando se o vizinho está precisando de alimento ou não. Então, desperdiçamos parte da lição que vem dos flagelos destruidores. E ele fala também para nós, assim, as catástrofes naturais são interpretadas como algo prejudicial, quando, na realidade, representa meios pelos quais as transformações necessárias ao progresso da humanidade se realizam mais rapidamente. E isso também tem a ver com a rebeldia do capítulo inicial. O ser humano, quando vê a sua casa, ele se revolta. Outros, não. A gente percebemos muitas pessoas resignadas. Não sei se vocês já repararam, quando vai o jornal perguntar, entrevistar a casa,
que acabou de ser alagada, que a pessoa perdeu tudo, e já não tinha muito, e ela perdeu tudo. E aí, fala, e aí, como você está, meu? Umas perguntas também que parece que não sei, né? Ridículas. E muitas vezes a pessoa em lágrimas fala, mas Deus que quis. Também ouvimos o oposto. Porque a prefeitura não faz nada, que não sei quem, que... reclamações, que é a rebeldia. Ô, Esther, Ah, Eunice, então, por exemplo, essa pandemia, com essa quantidade absurda de mortes, ela então está dentro do projeto de Deus, de nosso progresso, para nosso progresso? então, Eunice, é uma ótima pergunta, porque Deus, ele não cria o mal. Quem cria o mal é a humanidade. Esse vírus já foi comprovado que ele veio provavelmente de animais. E são animais selvagens, que o homem se alimentou inadvertidamente, e ele não estava preparado para aquilo, que eles comem muita carne crua, e eles não estavam preparados o organismo não está preparado para aquele tipo de vírus. E aí esse vírus se apropriou e achou uma casa perfeita para ele se aumentar. Aí o que acontece? É o outro tipo de destruição que existe, que a gente vai falar daqui a pouquinho, onde o homem ele poderia evitar essa destruição. Mas, pela sua ganância, egoísmo, ele acabou, crueldade, ele acabou se deflagrando essa epidemia, essa pandemia. Então, nesse caso, foi a do homem. Só que Deus está se apropriando dela, e acho que é na próxima tela que a gente vai falar, justamente ele se apropria desse mal que o homem criou para nos educar. E você viu que em um ano nós tivemos várias empresas lançando vacina e hoje nós estamos sendo vacinados com ela. Aí você pode falar assim, poxa, mas o vírus está se propagando. Verdade. E você sabe por que ele está se propagando? Porque sabemos que tem países que está de primeiro mundo, que está cheio de vacina, mas não compartilha com aqueles mais necessitados. E esse vírus, ele não vê fronteira. Ele vai em todo lugar. Então, hoje em dia, os imunologistas, eles já falaram que o vírus que está a nova cepa que está lá na Índia e que é muito mais feroz do que a que está aqui no Brasil, ele já está percorrendo o mundo. Então, enquanto o homem, o que esse vírus, pelo menos os espíritos estão falando para a gente, o que esse vírus ele está tentando mostrar é para nós sermos mais fraternos. Nós temos que deixar de ser egoísta, porque não vai adiantar eu vacinar todo brasileiro. Vem gente de fora a todo instante e sai daqui e vai para fora e vai trazer de lá para cá. Então, enquanto nós não pararmos e pensarmos no coletivo, esse vírus vai continuar circulando. E é o que nós falamos aqui, ó. Quaisquer flagelos que nos afligem, enquanto encarnados, e pelo tempo que for, nada mais serão do que meios de educação. Eu não sei se eu consegui te responder, Eunice. Eunice? Sumiu. Oi. Oi. Respondeu? Respondeu, sim. Tá. Acho que você colocou alguns elementos para a nossa reflexão. Acho que está correto. Então, Oi, Esther. Oi. Na pergunta 739, ele fala mais ou menos o que você está querendo dizer, que essa modificação através desses flagelos que a gente está vivendo
a gente vai ter um resultado, mas é só nas futuras gerações. Então, isso judia muito da gente, porque a gente é muito imediatista. A gente está vivendo uma situação agora e quer regeneração agora, quer ver o agora. Mas não foi isso. A gente só, hoje, protege os judeus porque Hitler veio antes. A gente hoje protege, é contra a escravidão porque a gente viu o que aconteceu antes. Então, nós somos o que gerou daquela situação ruim. E na nossa frente vão vir gente que vai viver o bom do que a gente está passando agora. Ou não, né, Kelly? Porque o que está acontecendo agora, a gente já viu alguma coisa parecida na gripe espanhola, lembra? Do século 1918, que dizimou muita gente, esse tipo de coisa. Era uma coisa muito parecida. E o que nós analisamos, que o homem continua egoísta. Mas a gente sempre tem uma melhora, mesmo que pequena. Às vezes, não tão do lado moral, né? Muitas vezes temos a melhora no lado intelectual, que lá no lado no científico início... também. Oi, desculpa, No lado Amanda. científico, no lado científico também. O Há uma intelectual, quando sim, eu falo do intelectual, mas... essa parte. Estrela, você não acha que hoje em dia, por exemplo, perto da humanidade que a gente conhece aí, da gripe espanhola, a gente é muito mais humano hoje do que era antes? Com certeza. E tudo... Então, eu acho que nem nada é perdido. Nada. Né? Nenhum sofrimento é perdido. E, na verdade, o sofrimento, a gente é que vê como sofrimento, né? Tem uma coisa muito bonita, que eu não sei se vocês já repararam, e as pessoas que são descendentes de gente que passou muita fome, tipo, na Segunda Guerra Mundial, e vieram para cá, não há desperdício alimentar. Sim. Não joga a comida fora. Não. O que se põe no prato é para comer. Agora, aqueles que não tiveram essa educação e não passaram por isso, muitas vezes você vê o lixo, muita coisa sendo jogada fora, existe um desperdício. Então, é como você falou, aquela pessoa que passou muita fome, ela valoriza cada grão, cada pedacinho de pão que caiu na mesa. Exatamente. Então, fica essa aprendizagem. Oi, Elaine. Então, tudo a educação, né? Tudo é educação. Eu entendi o que a colega falou. A educação vai mudando. Então, os nossos olhos, às vezes, parece assim, o homem continua egoísta. Continuamos egoístas. Mas a educação vai mudando. Então, há pequenos passos, quando acontecem essas coisas, você deu um exemplo excelente, né, das pessoas que passaram fome, das pessoas que foram torturadas. A gente olhando essas histórias verídicas, a gente vai aprendendo que aquilo não é correto. Então, aos pouquinhos, nós vamos nos educando e educando quem está com a gente, e as futuras gerações vão, pelo menos, dentro do seu egoísmo, que na Terra é latente, se educando e modificando aos pouquinhos. Então, são grupos que vão passando, né? Isso mesmo, perfeita colocação de vocês. Posso falar um pouquinho? Pode. Veja, Cristo deixou todos esses exemplos para nós há 2000 anos. E nós temos a chamada para a nossa elevação moral com Kardec. Durante todo esse tempo, as religiões pregaram o temor a Deus e não o respeito pelo ser humano. E não o amor por aquilo que nos cerca, não o amor pela natureza, não o amor pelo nosso próximo. Não foi isso que foi ensinado pelas religiões. Foi ensinado o temor a Deus, como se tudo que você fizesse errado, você ia receber um castigo. E o perdão só viria através da religião que você praticava.
E veja, com Kardec isso muda. Então, nós temos uma percepção do que é o respeito pelo ser humano e pela moral muito recente, apesar de ter sido ensinado há mais de 2000 anos. Isso mesmo. Então, aqui, só para completar, né, o que vocês falaram, impulsiona o homem por força da necessidade, que é, como eu falei, pela fome, é um exemplo, né? A busca de soluções para libertar-se do mal que o ataca. A dor torna-se um processo, um meio de equilíbrio e de educação. Então, quando olhamos para todo o processo da nossa terra, e por esses olhos que Kardec e os espíritos nos mostram, até aquilo que consideramos uma coisa ruim, ela tem o seu objetivo para nos ajudar a nos transformarmos em seres humanos melhores, mais fraternos, mais amorosos, mais caridosos. E como a gente colocou também, acho que a gente já falou isso daqui, grande parte dos flagelos são resultantes da imprevidência e do abuso do homem, que é o que a Eunice tinha falado sobre o coronavírus. Aqui estamos vendo um alagamento, né, provavelmente de alguma enchente de rio, e o meu avô, ele nasceu no século passado, 1889, eu lembro, foi retrasado ainda. E quando ele chegou em São Paulo, o rio Tietê e o rio Pinheiros não era nada daquilo que conhecemos hoje. E ele contava para a gente, cada vez que ele via aquelas notícias falando, mais uma vez o rio transbordou, olha quanta família, ele falou, filho, aí as pessoas construíram no leito do rio. O rio ele só está reivindicando o curso natural dele. Então, todo ano vai ser isso. Então, o que as pessoas, nós, para tentarmos corrigir isso daí, o que nós fizemos? Nós canalizamos muito dos rios, o Tamanduateí é um que está. Então, ele não tem mais a opção de ir para um lado ou para o outro, ele tem que passar por aquele caminho e vir, e isso ajudou, pelo menos, a não ter mais, em parte, os alagamentos que tinha. Então, isso é sucessivo, mas é o homem abusando da natureza e querendo, de uma forma boa ou não, porque às vezes o fim não é tão ruim. Por exemplo, essas famílias que foram morar nesses lugares que eram alagadiços, elas só foram morar lá porque lá os terrenos eram mais baratos e elas não podiam morar numa Avenida Paulista, porque senão elas teriam comprado na Avenida Paulista. Então, o ser humano ele vai arranjando também uma forma de ajudar o seu semelhante. Às vezes é pela ganância, mas não importa, pelo menos, como a Madá colocou, e a Kelly também, e a Elaine, são meios que o ser humano, pela sua inteligência, vai suprindo as deficiências que ele vai vendo da natureza ou das suas inflexões. Ô, Esther, mas sabe o que eu acho engraçado, assim, também, eu frequento muito Santos, né, eu tenho casa no Guarujá, eu vou muito para Santos, e a ponta da praia ali de Santos vive alagando, não tem jeito, porque o homem invadiu a praia, e o mar ele vai voltando para a sua origem. Por que já que existe tudo isso, por que as pessoas não entendem que aquilo faz parte da natureza, e ao invés de gastarem milhões, porque todo ano, a cada 6 meses, tem uma inundação em Santos, e quebra tudo. E aí vai governo, prefeitura, população briga com o governo, porque o governo não está fazendo direito, gastam milhões para refazer aquilo. Poxa, a população podia, já que é para a nossa evolução, começar a tomar uma consciência e falar, gente, aquilo faz parte da natureza. Vamos reorganizar. Mas eles não têm essa consciência. A população não use, né, gente? Então, a população não está evoluindo tanto, porque não tem essa consciência ainda.
Calma, Gasta vai muito, chegar. muito. Tanto é que a gente percebe isso muito com a pandemia, né? Quantas pessoas estão usando máscara, estão mantendo o distanciamento? E Sim, quantas se muito recusam a fazer isso? Sim. É pelo egoísmo. Essa pessoa que mora lá, ela acha bonito passar 11 meses do ano vendo aquela paisagem, coisa que o outro não teria. Então, ela gastou, foi morar lá, muitas vezes sem saber. Quantas pessoas que compram por impulso? E depois gastou tudo que tinha e agora não tem mais para onde ir. Ou se tem, também não quer ir. Então, é o egoísmo, novamente, que é a chaga da humanidade, né? E aqui o outro tema, e vocês vão me interrompendo, graças a Deus, que ele fala sobre as guerras, né? E é bastante cruel as guerras. As guerras são os resultados da predominância da pobreza, da predominância da natureza animal sobre a espiritual, pois elas nascem dos interesses egoísticos dos grupos que lutam pelo poder. Hoje em dia, nós estamos vendo a guerra de Gaza. Israel então, contra... Exatamente. Palestina. É que nem eu escuto muito os comentaristas falando que lá é uma guerra longa, porque ninguém quer se entender. Por que ninguém quer se entender? Pelo egoísmo, outra vez, gente. É o egoísmo do ser humano que faz com que ele não queira ceder. É o outro sempre que tem que ceder. Exatamente. E ele fala para nós quando que isso vai desaparecer da Terra. Quando os homens compreenderem a justiça divina e a praticarem. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo com a si mesmo. Nós nunca consideramos que quem está em guerra ou quem está mandando lá, porque necessariamente não é o soldado que está lá, que está querendo matar, ele foi chamado e se ele não for, ele vai preso a servir a pátria, né? Ele é desertor, tem alguns países que até tem a morte para os desertores, enfim. Quando as pessoas não encarar o próximo, qualquer próximo, é o judeu, é o muçulmano, é o budista, é o espírita, é o branco, o negro, o amarelo, não tem raça, religião, posição social que desfaça o que Deus criou. Somos todos irmãos. Então, exatamente. Como que nós podemos amar a Deus, voltamos a esse ponto, se estamos destruindo um ser da sua criação, que é o meu irmão? Esther, a guerra que você fala, você está querendo dizer mais assim, do que a gente está assistindo hoje na TV, né? Mas se você trazer para a nossa guerra interna, tudo começa aqui. Porque, por exemplo, a gente entra em guerra com o marido, com o filho, com o nosso parente, só para ter razão. E a gente quer cobrar lá da turma da faixa de Gaza que eles deixem a terra para o outro, mas a gente não consegue ficar quieto numa atitude, por exemplo, eu sei que a minha irmã é difícil, eu não consigo ficar quieta, porque eu tenho que provar que eu tenho razão. Então, a guerra que resulta lá começa dentro da gente. E aí, se você não entende, por exemplo, eu tenho que aceitar... Que são os duelos, né? Isso, eu tenho que aceitar todas as cores, todas as raças, mas eu pulo por cima do mendigo que está aqui na porta de casa, porque ele faz xixi na porta de casa. Eu assino um abaixo-assinado para tirar todas as barraquinhas de perto do rio, porque senão desvaloriza o meu bairro. Mas para onde vai o povo? Então, aí você fala, e o pessoal lá da faixa de Gaza? Gente, a gente faz pior. É isso que resulta naquilo. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque a guerra começa aqui em casa. Por isso que eu falo que o próximo é próximo mesmo.
Vamos treinar com o próximo que a gente consegue chegar no outro. Era isso que eu queria falar. Tá bom. Tem alguém que está com o telefone falar uma tocando. coisa? Pode falar, Gabi. Eu estou achando essa discussão muito difícil, porque é muito político, né? Por exemplo, a Kelly fala que a guerra começa dentro de nós, e tudo bem, a gente pode se irritar com outras pessoas, mas não é que porque eu brigo com meu marido que eu pego uma arma e explodo uma bomba dentro de casa, né? Uma bomba real. Então, assim, a história da faixa de Gaza é já tão antigo que eu acho que nem vale a pena abrir essa discussão aqui, porque tudo bem, a gente pode não concordar um com o outro, mas a gente não pega uma bomba, né, para jogar em alguém. E daí, se a gente pensa sobre as pessoas que construíram casas em lugares inadequados, do mesmo jeito que alguns construíram casas muito grandes, em outros lugares foram construídas casas em cima de um lixeiro muito grande, onde as pessoas nem sabiam, eles não tinham nem opção de uma casa em outro lugar. Então, assim, é muito político isso também, e é muito também da responsabilidade de cada um. Se a gente pensa sobre a pessoa que pegou o bicho selvagem e colocou na boca e causou essa pandemia toda, assim, é a responsabilidade de uma pessoa isso, que morreram milhares de pessoas. Então, eu estou achando, para mim, essa aula tá criando muito conflito dentro da minha cabeça, porque eu não sei, assim, por exemplo, sobre o Covid, a responsabilidade, eu acho que a gente precisa pensar muito sobre a nossa responsabilidade, mas tem coisas que a gente também não tem como resolver. Por exemplo, um velhinho morando na rua que foi largado pela família toda, que a gente vê no farol, a gente tenta ajudar dando R$10, mas não é a solução para ele. Mas daí, assim, aonde é a nossa responsabilidade? Posso falar? Pode. Então, primeiro que eu acho maravilhoso que você esteja com todas essas dúvidas. Que bom! Significa que você está refletindo sobre tudo que você leu do texto e tudo aquilo que nós estamos falando. Segundo, qual é a sua responsabilidade? É o que manda o teu coração fazer. Se naquele momento o que você podia fazer foi dar os R$10 para ele, nós sozinhos não vamos conseguir resolver o problema dele. Mas podemos, durante a noite, na hora que formos dormir, além de ajudar naquilo que você ajudou, falou, Senhor, tem tantas pessoas como aquele senhor idoso, eu sei que o Senhor ajuda todos através da intuição, o Senhor vai mandar alguém, um assistente social para tentar recolhê-lo, o Senhor vai mandar alguém para dar alimento para ele numa marmita, eu sei que o Senhor vai dar um jeito de fazer tudo isso, mas se eu puder contribuir minimamente com a minha boa vontade, me usa, Senhor, eu estou aqui à disposição. Vai chegar para você, Gabi, eu me cobro continuamente sobre o que eu estou fazendo e sobre se eu deveria fazer mais. Esse livro de Jesus no Lar, ele tem me ajudado muito, porque ele assim como os discípulos de Jesus também tinham um monte de dúvida. E eles queriam resolver o problema e queria que todo mundo resolvesse o problema baseado naquilo que eles estavam aprendendo, porque eles viam Jesus como Salvador e eles queriam que todo mundo entendesse o que eles estavam entendendo. Só que, Gabi, cada um está no seu processo de aprendizagem. Então, o que Jesus falava para eles em vários dos capítulos, porque são capítulos curtos que a gente vai lendo, uma a cada dia, tal. Resumidamente, ele fala, use do amor e use da sua boa vontade. A partir desse momento que você age dessa forma, os espíritos bons, que a gente sabe que eles
eles nos influenciam mais do que isso, lembra da resposta? Eles nos dirigem. Significa que quando eu estiver ligada ao amor, à caridade, à boa vontade, principalmente, eles vão falar, então, Gabi, sabe aquela mensagem que você recebeu de ajuda? Você pode ajudar? Ou, Gabi, sabe lá, está precisando de uma pessoa assim, assim, lembra? Será que você pode ir? Eles estão continuamente dizendo para nós o que podemos fazer. Não precisa, Gabi, tentar resolver o problema do mundo nessa existência. Não é isso o que esse capítulo ele está dizendo. Pelo contrário, ele está falando, olha, existe o sofrimento até que a gente consiga alcançar um novo patamar, o patamar do amar ao próximo como a si mesmo. Enquanto isso não acontecer, nós vamos ter os flagelos naturais, os flagelos dos homens, a dor na tua vida para te fazer, como naquela passagem que eu te falei, vir um moldador que fica lá acertando as nossas arestas, e isso sangra, isso faz dor, e isso faz a gente aprender. É isso mesmo. Exatamente isso. Exatamente. Eu posso falar mais uma coisa? Lógico. Tudo isso, assim, eu acho, porque, imagina, eu estou estudando faz tantos anos já o Espiritismo, quanto que eu já aprendi, e graças a Deus já melhorei também, mas tudo isso, para mim, e devo mostrar muito minha pequenez ainda, traz e também não é por acaso, porque traz uma rebeldia dentro de mim. Porque é tanto problema, e assim, daí você fala, eu tô me cobrando sempre para saber se eu não estou fazendo o suficiente, assim, tem uma hora que cansa demais, e que eu não quero ficar me cobrando tanto, porque tem coisas que eu não posso mudar, assim, e daí a gente sabe o poder da oração, mas tem uma hora que, sabe, que a gente, parece que às vezes não vale a pena, se a gente pensa sobre toda a história na faixa de Gaza. Acabou a pandemia lá para eles e já começa uma guerra, assim, para minha cabeça, traz assim uma explosão dentro da minha cabeça. Eu não consigo mais isso, eu não lido mais com isso. Ótimo, então não assiste mais as notícias para não te deixar pior ainda. Mas veja, Gabi, o que eu penso também sobre isso daí é que um comentarista falou. Essa intriga é de muita encarnação, é de muitas existências. E isso é assim, o que podemos fazer é mandar oração para eles. Senhor, eu sou tão pequena, eu não posso, eu sou insignificante, como você falou, eu não posso resolver isso, mas eu posso pelo menos vibrar para eles. E aí, Gabi, talvez o que você possa, uma orientação, porque isso também me doía muito, eu entrego. Talvez é isso que está faltando para você. Na hora que eu faço a minha oração, eu entendo a minha insignificância para poder resolver, e eu entrego para Deus, falo assim, Senhor, eu não posso fazer mais do que isso, eu sou incapaz de fazer qualquer outro tipo de coisa. E eu entrego em tuas mãos. E acho Gabi, que a partir do momento que você começar a fazer essa entrega, você vai tirar, porque você está carregando o mundo nas tuas costas. Isso pesa. Então, você tem que tirar o mundo das tuas costas, entregar para Deus e falar, ó, isso aqui te pertence. Eu sou muito pequena, mas eu estou de boa vontade. Se o senhor me falar o que eu tenho que fazer, eu faço. Esther, muitas vezes eu não sei o que eu estou fazendo. E aí eu me entrego. Gabi, posso falar? Oi, pode falar. Na prece de Cáritas, ele fala que uma fagulha do amor, né, pode mudar a Terra. Uma fagulha. Então, sinta-se uma fagulha nas suas orações, porque as suas orações serão ouvidas. Onde for, para onde você estiver dirigindo.
entendeu? Se for para Sim, mas- Israel, vai ser uma fagulha da tua oração. Se for para uma pessoa, ao teu pensamento diante do universo é uma fagulha, mas é importante porque ela é valorizada. Mas, Madá, eu tenho certeza que cada um desse grupo tem esses fagulhos de amor, mandando todos os dias para o planeta. E como é possível que está tão ruim assim, então? Porque tem grau de evolução. Nós somos muito poucos ainda que fazem. Não, mas você não falou que é só uma fagulha de amor? Sim, Mas sim, isso é uma fagulha. metáfora. Sim. Mas Gabi. olha o tanto de humanidade que existe. 7 bilhões de seres humanos. Quantos estão orando? E quantos estão com pensamento negativo? Mas nós estamos fazendo a nossa parte. Entendeu? Porque vamos chegar um dia que isso será realmente posto à prova e a mudança, e nós sairemos desse processo que nós estamos vivendo para um processo de regeneração. Só que é lento. Quantos milhões de anos que existe a humanidade? Quantas milhares de encarnações nós já deveremos ter passado? E quantos questionamentos nós ainda temos? Mas o processo é lento, a humanidade cresce, é muito grande, o egoísmo está aí presente, nós estamos vendo ele todos os dias, tá? Então, mas faça a sua parte, a sua fagulha, não entre em desespero, não, porque são metáforas, mas que realmente estão valendo a pena. Licença um pouquinho. Gabi, Obrigada. O se a Papa gente queria Eu puder... posso falar. fazer um Ah, tá, comentário? desculpa. Vai, Papa. Oi, é rapidinho. Gabi, eu entendo perfeitamente você, assim como todos entenderam. Como a gente já chegou numa conclusão e sabe o que não poderia e não deveria mais fazer, a gente pensa assim, gente, a gente já sabe que não pode fazer, então parou, chega. Mas a humanidade inteira não entendeu isso ainda. Eu vou trazer o que falei em metáforas, essa mesma palavra já foi usada várias vezes. Eu vou falar de uma metáfora, mas num sentido científico, já que a nossa doutrina adota a ciência como uma das suas bases, né, nessa trilogia religião, ciência e filosofia. 1961, o homem foi conquistar o espaço. Yuri Gagarin, né, aquele cosmonauta soviético, viu a Terra lá de cima e disse: a Terra é azul. E, ao perguntar se ele viu sobre os países, ele falou que ele não viu divisão nenhuma. A gente, nas nossas paixões, é que vê a divisão. A gente divide, a gente faz dessa divisão entre os povos conflitos, alimentam guerras de conquistas, e para alguns países a guerra é o normal. Por absurdo que pareça, é assim. Isso quer dizer que a gente tem que se conformar? Óbvio que não. A gente merecia a paz, mas é uma luta muito longa. Eu entendo perfeitamente o que você quer dizer. Gente, isso já podia ter parado. A gente já está querendo conquistar outros planetas e nós não conseguimos resolver o nosso. O que o homem conseguirá conquistando outro planeta? Levando a mesma discórdia para lá. Então, ele precisaria aprender a viver aqui, aprender a viver com os seus, para depois espalhar a paz, a luz. No momento, ele só vai espalhar a guerra. É bem-vindo o progresso da ciência? É. Mas, se ele for mal utilizado, é um desserviço ao progresso, né? Seria um progresso às avessas. É só para dizer para você que a gente entende o seu inconformismo. Que bom. Magali Obrigada. queria falar e depois a Elaine. A Magali saiu. Obrigado. Fala você, Elaine. Então, Gabi, é assim, eu também entendo perfeitamente, concordo com tudo que o Papa falou e tenho mais uma coisa a acrescentar. Que bom, como a Esther falou, que você fica com esses conflitos. Isso também é uma guerra interna
que a gente vive, não é só você, eu também. E, assim, é bom porque se a gente tem o bem, né, a lei de Deus na consciência, cada vez que a gente tem esse conflito de por que o resto do mundo não faz o certo, que eu descobri. Então, você percebe como, sem você entender, você está agindo na lei de Deus, que é você descobrir uma coisa que é certa, que é boa, e você quer que o outro também tenha. Então, o bem que você já descobriu, você quer que o outro veja também. O que a gente tem que tomar só cuidado é esse entendimento que a Esther já te disse, cada um no tempo. Então, se você já sabe, se você já tem consciência, como eu tenho, como todo mundo do grupo tem já, e muitas outras pessoas que nem são espíritas também já têm essa consciência, nosso dever, né, nossa missão é vibrar, porque a gente realmente, efetivamente, não vai poder mudar o mundo. O planeta Terra é, por enquanto, expiação e prova, então vamos ter todos esses conflitos, porque todos os espíritos que nascem, que renascem no planeta Terra, precisam passar por essas dores, por esses conflitos, exatamente para ter educação, para mudar a educação, e para que a educação chegue no amar a Deus sobre todas as coisas, onde, quando for entendido, defender a pátria, honrar a pátria, não vai ser mais matar o outro. A Michele quer falar alguma coisa. Não, é só um adendo. Quando a gente estudar o capítulo de semana que vem, dos Missionários da Luz, a oração, capítulo 6, vai ter toda essa explicação. É maravilhoso. É só isso que eu queria falar. É a Ana Paula que vai fazer. Aproveitando, já deixa. Já está pronto, inclusive, viu? Oh, lindona, parabéns. Podemos seguir, então, gente? Homicídios, é difícil falar sobre isso, né? E tinha muita cena, que nem eu falei para vocês, muito cruéis, assim, do ser humano. E aí, vem Kardec fala assim, que no assassinato, o homicídio, o mal está na vida perdida ou na missão interrompida. Mas muito pior do que a vida que se foi, é quem o cometeu, quem tirou a vida dessa outra pessoa. Uhum. E ele, na hora que falamos sobre isso, ele aborda que não tem motivo nenhum que justifique atirarmos a vida de qualquer que seja a pessoa. E ele fala que existe uma única coisa que a justiça divina perdoa, mas também tem uma condicionante, é no caso de legítima defesa. E mesmo assim, quando ele não tiver outra alternativa, mas ele puder evitar a morte do outro que está tentando matá-lo, é o ideal. E aqui abre para muita coisa. Tem muito sentimento que fica arraigado, sentimento de vingança, mágoa, ódio do outro, porque que mãe que aceita ver o filho ser assassinado? Então, é muito difícil, novamente, cumprir aquilo que Kardec e os espíritos nos colocam. Mas ele coloca justamente para que a semente seja plantada dentro dos nossos corações. E conforme formos amadurecendo espiritualmente, aceitar essas ideias não é simplesmente ler e falar ok, é vivenciar como Jesus falava. Então, se não me engano, foi Francisco de Assis que falou que era para a gente usar o Evangelho, aplicar o Evangelho e, se necessário, usar as palavras.
Então, o que é o convite é para vivenciarmos tudo o que aprendemos, por mais difícil que seja. E por isso que eu falei que quando vamos estudando os ensinamentos do mestre, ele é tão amoroso, tão complacivo conosco, que ele fala que basta a boa vontade em querermos nos transformar. É a sementinha plantada. Eu quero um dia fazer as coisas bem feitas. Eu quero ser um filho digno do teu amor, Pai. Mas não consigo. Eu sou tão imperfeita. É verdade, filha, não tem importância. Um dia você consegue. É bem assim que Deus nos ama. Ele permite. Tudo bem, depois nós vamos ter que responder. Mas é assim. Hoje nós estamos melhor, na melhor existência de todas. É essa que é melhor. Quem quer falar? Esther, deixa eu falar uma coisa. E quando a gente pede assim, né, para Deus, que a gente quer fazer o melhor para ser boa filha, ele nos dá prova para a gente passar por essa prova para ver se a gente vai ser realmente boa filha, não é mais ou menos assim? Isso, e essa prova não é uma única vez, né? Tipo, sabe na escola, a matéria que a gente faz a prova e se por acaso você alcançou a média, você está pronta para o próximo nível. Deus não faz assim. Ele fala, será que ela aprendeu mesmo? Vou dar mais uma vez essa mesma experiência? Vamos ver se eu já passei por essas experiências, aí que eu me liguei. Eu falei, quanto mais eu peço, mais vai vir a prova. Mas você sabe por quê? E quando a gente vai levando essas provas brandamente, enfrentando elas com amor, elas vão vindo e a gente vai passando sem notar praticamente. Sabe por que você não nota mais? É porque a lição já está sendo absorvida e vivenciada por você. Porque a partir do momento que eu me transforme e seja uma pessoa paciente, a pessoa que está do outro lado pode, infernizar ou tentar infernizar a minha vida, que eu vou continuar no zen. Ele vai entrar por aqui, vai sair por ali. Eu não vou estar nem aí, eu vou estar mantendo a minha paciência. Agora, enquanto eu não tenho, que é o meu caso, vai vindo várias situações para me testar. E aí eu vou aprendendo. Exatamente. Esther, e é bonito ele falar que Deus é justo e julga mais a intenção do que o ato. Isso deixa o coração da gente aquecido. Verdade. Isso é maravilhoso. E aí vem a crueldade, né? Quanto de crueldade nós observamos e nos revoltamos? Nós usamos ainda da inconformação, da rebeldia, né? E os espíritos falam que a crueldade é o pior dos instintos da destruição. Ela resulta sempre de uma má ação, de uma natureza má, aliás. E na hora que eu li, eu falei, puxa, mas será que é natureza má? Será que ele não está querendo dizer da imperfeição que o espírito tem? E analisando, tem espíritos que eles se complazem mesmo, eles sentem prazer em ver o outro sofrer. Como na época de Roma, que os cristãos eram comidos, as tochas humanas que Nero colocou para iluminar o caminho que levava até Roma. Então, a cada não sei quantos metros tinha um ser queimando. Eu me pergunto se mudamos. Nós mudamos um pouco, mas ainda sentimos, e só não, olha, gente, eu vou mais além, só não assistimos aquelas cenas lá porque temos leis criadas pelos homens que nos punem se por acaso fizermos a maldade. Hoje em dia, a farra do boi é crime.
Você judiar de um bicho e o seu vizinho te filmar judiando do bicho e você vai numa delegacia, isso é crime. Os policiais podem fazer vistas grossas, que muitas vezes fazem mesmo. Vistas grossas a uma denúncia, a um BO de animal sendo maltratado. Mas a consciência está mudando. Então, é lento, mas precisou de uma punição para que o homem não faça determinadas crueldades. Tem muitas crueldades que ainda fazemos. Até com criança, né? Criança, idoso, o irmão, a mãe. Sim. Nós somos ainda espíritos imperfeitos e temos ainda essa natureza má dentro de nós, em menor ou maior grau, mas ainda temos que domá-la. Olha só que bonito, que Deus coloca os homens bons, aqui encarnados, já moralizados, por suas ações, eles anulam a influência dos maus e, por seus exemplos, auxiliam a transformação gradativa dessas criaturas cruéis. É o que vemos. Então, é um jurista que cria uma lei que vê isso daí, é um deputado, é um vereador que vai lá e defende, cria uma lei e faz implantar essa lei. É um protetor, eu dentro da minha casa chamando a atenção dos meus filhos que não pode puxar o rabo do gato, que não pode judiar do bichinho porque ele é filho de Deus. Então, é a educação novamente. Para irmos gradualmente pelo exemplo, outra vez, né, transformando esses corações cruéis que todos nós temos ainda dentro de nós. Ainda sentimos determinados prazeres quando vemos, por exemplo, uma notícia, fulano de tal, que fez um mal danado, foi preso ou foi assassinado. Aqui tinha cenas que eu não quis colocar, de toureiro, levando a pior. Né? Eu falei, poxa, de manhã cedo, botar uma cena dessa não é legal. Mas, assim, tenho certeza que muitos protetores, quando olharam aquela cena, falaram, bem feito, é isso que ele merecia. Só que temos, assim, que é essa crueldade que ainda temos dentro de nós e precisamos ir transformando. Fazer o que nos diferencia é o prazer que sentimos na execução dessa lei. Né? Então, o que o livro fala para nós também temos que tomar as atitudes para fazer cumprimento da lei, para criar novas leis, para dar exemplo dentro de casa e fora de casa. Mas, a partir do momento que sentimos prazer em ver que o outro está sendo punido, isso é sentimento de vingança, isso é crueldade dentro de nós ainda que precisamos trabalhar. Não percebemos, mas ainda temos. E temos que trabalhar isso continuamente dentro de nós. O ideal é chamarmos a atenção, mas com razão, ponderado. Não estou falando que eu faço isso. Eu estou falando que o ideal é o dia que chegarmos a isso. Jesus é o nosso exemplo, não é? Então, quando ele vai lá no vendilhão do tempo, ele não xinga ninguém. Ele simplesmente age. Com razão. Porque ele já tinha falado, aqui não é casa de mercadoria, aqui é casa do meu pai. E ele foi lá, ele viu todo mundo no mercado, derrubou as mesas. Então, é isso, é isento do sentimento negativo. O dia que nós conseguirmos isso, nós não precisamos mais estar no planeta de expiação e prova. E aí, ele fala assim, aqui é sobre o duelo, né?
qual é o valor do que se chama ponto de honra em matéria de duelo? Novamente, o orgulho e a vaidade, duas chagas da humanidade. Eu pergunto uma coisa para vocês: vocês acham que o duelo acabou? Que isso foi coisa do século passado? Eu confesso para você que quando eu li pela primeira vez, lá em 1900 bolinha, eu olhei isso daqui, eu falei, não vou nem ler isso daqui, não existe mais duelo. Será? Será? Uma outra forma de duelo, mas existe, é a competição, né? E tem uma mais velada, Maria, é o do pensar. Você, por exemplo, está explanando um sentimento, eu já estou degladiando com você, porque eu, em pensamento, não concordo, e eu estou mandando para você aquele pensamento negativo, falando, ela não sabe nada, isso aí está tudo errado, que hipócrita, que idiota, e não sei o quê. Tudo em pensamento. O que eu estou fazendo? A pessoa vai perceber esse pensamento e ela vai começar a me olhar de uma forma diferente, e aí nós vamos ter aquela antipatia recíproca, sabe? E essa antipatia recíproca são pensamentos contraditórios, negativos, que estão nos ligando. E fazemos isso muitas vezes sem pensar. Toda vez que nos ligamos a alguém por um pensamento, aliás, vou mudar minha frase, toda vez que eu emano um pensamento negativo para alguém, eu estou me ligando a essa pessoa e eu vou começar a me duelar com ela em pensamento. Por palavras é o seguinte, né? É a hora que eu expresso verbalmente aquilo que eu já estava pensando e que pode virar uma baita de uma discussão dentro da minha casa ou fora da minha casa. Vimos isso todos os dias nos noticiários, lá no Planalto, qualquer lugar que nós olhamos, tem discussões, tem gente brigando, e tem um ditado muito sábio, quando um não quer, dois não brigam. E tem mais duelo. No trânsito, por exemplo, né? Quantas coisas, e isso é no nosso dia a dia, que foi só um exemplo. Você desce já armado, né? Já desce do carro, tipo assim, o que essa pessoa fez no meu carro? E aí chega lá, ao invés de falar assim, deixa eu ver o que foi aqui. Foi pouca coisa, deixa para lá, cara. Ou, não, você tem seguro aí? Não, se você não tiver seguro, você tem como pagar? Não, já desce armado. Né? E aí, naquilo que a gente já desce armado, o outro se arma também, né? E aí aquela brigaiada já está feita. Maria Luísa, você queria falar alguma coisa? Não, eu me lembrei da palestra ontem à noite, em que se falou que, numa passagem de Jesus, que ele pregando, as pessoas não deram atenção, não ligaram. Você assistiu? Não, ontem não pude. Então, e daí Jesus calmamente falou para os discípulos dele, balance a roupa, tire a areia. Eles não entenderam muito. E depois Jesus explicou que não adiantava discutir, brigar, nada, que quando a pessoa não quer, ela tem um momento que vai chegar para ela, dela precisar ouvir aquilo e compreender. Então, que eles continuassem pregando para quem estava interessado. Deve ter sido em Nazaré, a passagem que ele passou por Nazaré. Daí eu até me lembrei da música, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, né? Não adianta você discutir, ficar... Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu ouvi a Kelly. Eu ia falar que a gente, numa discussão, eu falo isso muito para o meu filho aqui, adolescente, em casa, que às vezes a gente está corrigindo alguma coisa e eles, ao invés de agir, reagem. Então, por exemplo, eu estou falando algo e ele não está me ouvindo. Ele está formulando na cabeça dele uma frase para se desculpar ou para tentar falar, mãe, não é assim. Então, na verdade, tem horas que o outro não está nos ouvindo, ele só está retrucando, ele não está ouvindo. Então, a gente
tem que ter essa percepção, às vezes, de quando o outro começar a reagir, a gente age. Age como? Sacode a poeira e calma. É isso que eu quis dizer naquela hora. E isso serve para todas as guerras internas e externas. A gente precisa entender o grau de evolução do outro, fazer a nossa parte, e às vezes um passo para trás é melhor do que tentar impor uma situação. Pois é. E também tem agora as redes sociais, né, gente? Pessoas cancelando, pessoas duelando com palavras. Nossa, E demais. que uma vez eu escutei o Karnal falando, ele falou, gente, se o que eu estou falando na minha rede não está condizente com os seus pensamentos, por que que você tem que colocar me cancelar ou colocar um comentário para tentar me destruir? Por que que você simplesmente não vai procurar um canal que te seja satisfeito? Que prazer é esse? Porque ele é filósofo, né, historiador. Que prazer, e ele estava explicando justamente esse, né? O prazer que o ser humano sente de querer destruir o outro, é o prazer do duelo. Duelar. Porque às vezes, numa discussão, eu falo por mim, né? Às vezes eu quero colocar o meu ponto de vista, mas eu não quero ouvir uma opinião diferente. Eu quero ouvir aquilo que eu penso sair da boca da pessoa. E isso está errado. É um duelo. Gente conviver com pessoas completamente diferentes. Não precisa. Porque você quer ganhar. Então, é isso que eu falo, é o ego da gente ter razão, por isso que eu falei da guerra. Então, a nossa duelo, você quer ganhar, você quer sair vitoriosa disso, exatamente, né? O nosso egoísmo. Exatamente isso. Acho que é de morte também. Pena de morte. Terá o homem o direito de tirar a vida de outro, mesmo que ele tenha tirado a sua, de alguém, né? E o que os espíritos falam, a pena de morte é contrária à lei de Deus. E os povos que ainda mantêm são atrasados espiritualmente. Olha só, aqui você vê os Estados Unidos, que é super adiantado financeiramente, politicamente, intelectualmente, mas perante Deus ele é atrasado espiritualmente, porque lá ele tem pena de morte. Aí tem a parte, né, de que não adianta nada a gente querer matar para ficar livre, porque ninguém fica livre. Espírito. Né? Então, esse cara é muito ruim, ele merece a pena de morte, melhor estar com ele vivo aqui. Vivo do que morto. A gente de olho o que ele está fazendo, do que morto, e a gente não consegue ver, tirando quem tem a vidência. Né? Então, paremos para pensar nisso. E tem aqui, que fala também, e até eu gostaria que... André, você quer ler? Que eu sei que você gosta de ler. É a 764. Peguei você, né, de ser sem o livro? Desculpa. Eu estou com o livro. Então, pode ler, Kelly. Eu também. Não vai, Clei? Não. Então, peraí, agora abri a boca, deixa eu só pegar o 764. Tá fácil. Uai. É a última. Uai, o meu é 762. 763, o meu tem. Ah, achei, disfarça. Jesus disse: quem matar pela espada, aparecerá pela espada. Perecerá. Perecerá pela espada. Essas palavras não representam a consagração da pena de talião. E a morte imposta ao assassino não é a aplicação dessa pena. Tomai tento, estáis equivocados quanto a estas palavras, como sobre muitas outras. A pena de talião é a justiça de Deus, é Ele quem a aplica. Todo vós sofreis a cada instante essa pena, porque sois punidos naquilo em que pensais, em que pecais, nesta vida ou em outra. Aquele que fez
sofrer o seu semelhante, estará numa situação em que sofrerá o mesmo. É este o sentido das palavras de Jesus. Pois não vos disse também, perdoai aos vossos inimigos, e não vos ensinou a pedir a Deus que perdoe as vossas ofensas da maneira que perdoardes, ou seja, na mesma proporção e quem houverdes perdoado. Compreendei bem isso. Que continua? Essa é a outra, não precisa. Então, aqui, primeiro, eu achei super importante para vermos o conceito que Leon Denis ele sempre fala sobre esse conceito da lei de Talião, que nós interpretamos errado. E ela completa porque quando você fala, né, a lei de Talião é olho por olho, dente por dente. Só que quem faz o cumprimento dessa lei é Deus. E vem Jesus e completa, porque quem matou com espada, pela espada padecerá. Então, ele já trouxe essa máxima, e isso daqui é para dizer para nós o quanto nós somos espíritas, temos dentro da nossa doutrina as condições que nos fala que não devemos ser a favor, em hipótese alguma, da pena de morte. Primeiro, porque nós acreditamos na imortalidade da alma. Então, não adianta nos livrar dele encarnado, porque vamos continuar com ele desencarnado, fazendo mais mal ainda. Outra coisa é que acreditamos na evolução do espírito. Então, somos indulgentes, ou tentamos ser indulgentes. Entendemos que as faltas graves que ele está cometendo hoje, já cometemos no passado, igual ou semelhante, não nos tornando melhor do que ninguém. A única coisa é que andamos um tiquinho e percebemos, pela dor, muitas vezes, que não vale a pena ainda continuarmos maus do jeito que éramos. Outra coisa, Jesus nos ensinou o perdão das ofensas. Dessa forma, estaremos nos desvinculando desses espíritos que muitas vezes nos fizeram mal. Só o perdão é que quebra o elo da corrente que nos ligou a ele pelo ódio. Poder transformador da educação, que falamos tanto hoje, e todos nós merecemos uma segunda chance. Quando fazemos a nossa oração dominical, o Pai Nosso, falando, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem perdoado. Nós estamos pedindo perdão pelas nossas ofensas. Mas será que estamos perdoando quem nos ofendeu? E vem Chico e fala, né, que a pena de morte é um crime. Não podemos corrigir um crime com outro crime. Lógico, ele sempre muito amoroso, querendo nos fazer, e tem aqui a imagem do Cristo na passagem maravilhosa da mulher adúltera. Atire a primeira pedra, aquele que tiver. Quem não tiver pecado. Uma frase que fala assim, se a gente matar com pena de morte todos os maus, todos, quem que fica? Só os assassinos. Né? Acaba. Não, vai ficar só os assassinos, tipo, e aí? Virou o que isso? É isso mesmo, gente. Bom, não temos a presença hoje nem da Eliana, nem da nossa querida Irene. Então, faremos nós a nossa parte final, concentração. Tá? Então, vamos lá, procurando uma postura bem confortável, mantendo as nossas costas alinhadas, apoiada na cadeira, sofá, onde quer que a gente esteja. Os nossos pés em contato com o solo, se possível, as palmas das mãos viradas para baixo sobre as pernas, e vai procurando se tranquilizar. Feche os olhos delicadamente, e agora você vai acompanhar a minha voz. Vamos inspirar pelo nariz, soltando devagar, enchendo os nossos pulmões. E vamos fazer isso 3 vezes. Tenta soltar e respira, conta até 3,
Mantém, conta até 3 e expira pela boca, contando até 3. Repete isso mais 2 vezes. Vamos lá. Agora você vai relaxando todo o corpo, bem devagar. Respire normalmente, tranquilamente. Observa a sua respiração. Se houver alguma parte do teu corpo que tenha tensão ou dor, leve o ar para aquele local. Imagina que aquele local ele está repleto de oxigenação. E respire suavemente. Agora vamos visualizar caminhando num bosque. Um bosque tranquilo, verde, onde a gente vai receber os raios solares, vai perceber eles chegando até o nosso rosto, até o nosso corpo. Eles vão ultrapassando por entre as árvores frondosas. Olhe para a natureza. Inspira e sinta o perfume das flores. A brisa tocando seu rosto. O canto dos pássaros. Você está feliz. Sorria. Visualize à sua frente uma trilha entre as árvores. A margem dessa trilha está repleta de flores pequenas, multicoloridas, formando um lindo tapete. Agora, à sua frente, abre-se uma clareira e um pequeno riacho se desponta. Se aproxima dele, molha as mãos, deixa as gotículas da água cair sobre o seu rosto, num frescor danado, uma sensação super gostosa. Você agora está mais leve, mais sereno, mais tranquilo. Há harmonia em você. Vamos agradecer a Deus. Obrigada, Senhor. E permanecendo nesse estado de gratidão e alegria, nós vamos voltando. Eu vou contar até 5 e todo mundo vai voltando calmamente. Respira. 1, 2, 3, 4, 5. Vai abrindo os olhos lentamente. Se espreguiça. Agradece a Deus por mais esse dia de amor, de aprendizado, de contato. Gratidão a todos vocês.